Então, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que vocês podem acessar pelas mídias, onde ficam gravados esses programas, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, só olhar os acessos aí embaixo. É um prazer estar de novo com vocês. Agradeço muito àqueles que deixam seus comentários, suas curtidas para ajudarem o MAP. Podem comentar as experiências de vocês, dar o seu feedback sobre o assunto, se está sendo útil para vocês, é sempre bom para nós. Então, vamos iniciar mais esse programa falando hoje dos resgates no umbral. É um assunto importante por vários motivos, até para desmistificar essa coisa do umbral, a gente entender bem essa situação. E nós podemos ter várias situações em que a gente desencarna, passando direto por esse umbral ou ficando preso a ele. E existem os resgates, os espíritos que estão em dor, em sofrimento, por erros, equívocos maiores, que não conseguem uma leveza de perispírito, eles ficam um tempo presos nesse umbral, purgando, vamos dizer assim, energias densas. Daí aquela ideia do purgatório, tá? Falar de vida espiritual, vou repetir o que eu perguntei no outro programa. Será que esse entendimento da existência da vida espiritual está ligado a uma religião? Será que isso é coisa de espírita? Ou a vida espiritual é uma realidade? Afinal de contas, nós estamos no século XXI, estamos com uma mente mais aberta para certas situações, para vidas em outros mundos, para um possível contato mais amplo com extraterrestres e com a vida espiritual. Isso são possibilidades, são crenças, são realidades. A vida espiritual é uma realidade constatada pelos efeitos dessa vida espiritual na nossa vida física, constatada pelos médiuns, constatadas pelas obras, constatada pelas materializações, constatada pelos desdobramentos. Então, vida espiritual não é uma questão apenas de crença, é uma realidade. E existe uma ciência voltada a essa vida espiritual. Vida espiritual, vamos dizer que é a nossa vida fora dessa matéria densa, em outra dimensão. O mundo espiritual é como se fosse uma cebola, várias camadas, várias dimensões. E o espírito, na verdade, transita entre essas dimensões. E em cada uma delas, o espírito se reveste de uma matéria compatível com aquela dimensão, porque ele precisa se manifestar fisicamente, seja nessa esfera mais densa, ou seja nessas que nós, por ausência de um termo melhor, chamamos de espiritual. Então, esse conceito de dimensões é um conceito de matérias em diferentes estados vibratórios, que é um conceito aceito pela ciência. Só que quando a gente fala de espiritual, o cientista, que é mais cabeça fechada, faz assim, epa, isso é ligado à religião. E não é. Quando a gente fala de espiritual, se você falar assim para o cientista, será que existe vida em outras dimensões? Ele aceita isso e começa a raciocinar assim. Se você perguntar, existe vida espiritual? Ele, isso é coisa de religião, eu sou cientista, para mim é só o que é racional. Mas ele passa a ser irracional a não entender que quando a gente fala de vida espiritual, nós estamos falando de vida da consciência em outra dimensão. E vamos tratar assim, então, para ser mais aceito por alguns, vamos falar da continuidade da vida em outras dimensões. Vamos falar assim, a criação de Deus não se limita aos que os nossos olhos podem ver, o nosso tato tatear, nosso ouvido ouvir. As energias vibram em estados além da nossa percepção física e além dos nossos instrumentos. E eu falei no outro programa da matéria escura, que a ciência não consegue ver, não consegue medir, mas que sabe que existe pelos efeitos dela. Então,
Os cientistas têm uma crença, uma fé de que exista uma matéria que eles não podem ver ou medir pelos efeitos dela. Vamos dizer que nós acessamos parte dessa matéria ao constatar os efeitos que causam os espíritos no nosso meio e que nós temos métodos práticos de constatar isso, e que a ciência precisa chegar lá ainda. É por aí. Falando de resgates no umbral, o que seria um umbral? Eu já mostrei várias vezes uma figura, que eu vou mostrar daqui a pouco de novo, a Terra, a esfera onde a gente pisa, e várias faixas vibratórias, várias dimensões. E o umbral seria uma dimensão mais densa, de uma matéria que não é a nossa matéria, que nos reveste, e nós temos um corpo espiritual, que se liga a um corpo físico e ajuda a moldar esse corpo físico, como nós vimos no programa passado, quem não viu, assista, o processo da reencarnação, o modelo organizador biológico que é o corpo espiritual, e aquele embriãozinho cresce e nasce. Na verdade, é um espírito que ajudou a moldar aquele corpo. E chega um momento em que aquele corpo não tem mais as funções orgânicas. E o mesmo espírito que se uniu a ele vai se desacoplar dele e vai voltar para a esfera espiritual com o seu corpo espiritual, levando as experiências que conquistou nessa existência física. E esse aqui continua a sua jornada. Até mais lá na frente, reencarnar de novo, depois voltar para a vida espiritual, e nesse vai e vem, o espírito vai desenvolvendo a sua consciência, seu psiquismo, até chegar a um ponto que ele não precisa mais encarnar. Aí ele já é um espírito mais evoluído, e a existência dele é toda nessa outra dimensão, chamada espiritual, onde quanto mais evoluído, ele mais acessa as dimensões inferiores. E ele só vai nessas dimensões quando é para ajudar, influenciar positivamente. É o caso de Jesus, que vive numa esfera espiritual muito elevada, que ajudou a moldar o nosso planeta. Então, o umbral, alguns podem chamar de inferno, purgatório, não é uma região de dor criada por Deus. Isso é importante. O umbral não é algo criado por Deus. O umbral é criado pelos espíritos, em desalinho, em desequilíbrio. Por quê? Porque a nossa mente, da mesma maneira que plasma constrói as coisas no plano físico, ela constrói também no plano espiritual. Então a mente atua sobre a matéria aqui no físico, sendo que em algumas situações, usando as mãos, a gente pode moldar o barro, por exemplo. Em outras vezes, a gente precisa de instrumentos. E a nossa mente cria máquinas. E através das máquinas nós vamos moldando as cadeiras, mesas, as casas, os automóveis, as peças. Tudo é oriundo da mente. E o espírito encontra um meio de atuar sobre a matéria. No chamado plano espiritual, nessa dimensão espiritual, aquela matéria é muito, mas é muito mais maleável do que essa matéria física, e o pensamento consegue moldar muito melhor essa matéria, sem precisar de ferramentas. O que é a mão e as ferramentas e as máquinas no plano físico é a mente no plano espiritual. Então, nessa dimensão espiritual, a gente plasma em torno de nós o que nós quisermos. E essa mente é poderosa, nessa outra esfera. E se essa mente plasma tudo em torno de nós, o que vai plasmar uma mente doente? Uma mente que só pensa no mal, desorganizada, que prefere a escuridão do que a luz. Já repararam que tem pessoas no plano físico que preferem a escuridão? Não para dormir, que é normal, mas que elas mesmas demonstram um pensamento meio doentio, meio denso. Vocês não conhecem situações assim, pessoas assim, e que às vezes querem levar o seu pensamento doentio para outras, influenciar outras, às vezes influenciar crianças. Isso acontece. Acontece aqui, acontece lá. Só que lá, na esfera espiritual, como a matéria justamente é muito maleável, você reúne vários espíritos
que têm essa afinidade de um pensamento doentio e baixo, o que eles vão plasmar em torno deles? Flores? Natureza bonita? Beleza? Colorido? Não. Uma atmosfera sombria, densa, feia, mal cheirosa, reflexo de seus pensamentos e sentimentos. Então, na esfera espiritual, o exterior reflete o interior, que não deixa de ser verdade na esfera física também. O exterior reflete o teu interior. Então, o umbral não é uma região criada por Deus, uma região feia para botar os espíritos para castigar. Os próprios espíritos se castigam, porque tem um pensamento doentio, afastado do amor, voltado ao mal, ao próximo ou a si próprios. Tá bem? Então, a pessoa se suicida. Ela quer um mal maior do que esse, do que fazer um mal a você mesmo. A pessoa mata a outra, a pessoa rouba, a pessoa quer enganar, quer dar golpe. O pensamento dela é doentio, não é um pensamento elevado. Tudo isso repercute no corpo espiritual, dá uma vibração mais densa ao corpo espiritual. E quando ela desencarna, por uma lei de afinidade, ela vai estar junto com espíritos similares a ela, que vão plasmar essa região de dor, doentia. Isso é umbral. Não é um lugar criado por Deus para os espíritos sofrerem, não é um inferno para castigar, né? Então, umbral é a reunião por afinidade de espíritos vivendo seu inferno interior, por culpa, remorso, ódio, vingança, apego, crimes diversos, etc. Por ignorância. Todo espírito mau é um espírito ignorante, que ignora as leis de Deus. Muitas vezes ignora a si mesmo como um ser espiritual. Esses espíritos plasmam em torno de si o seu inferno interior. A lei de causa e efeito atua tanto mais forte quanto mais se afastaram da lei de amor. Podendo esse sofrimento, essa passagem por esse umbral, durar dias, durar anos ou séculos de dor, até que sejam levados a reencarnar, seja pelo arrependimento ou por uma ação da espiritualidade, que planeja, então, uma reencarnação compulsória. Vai na marra, meu filho, você está 2 séculos, 3 séculos aí sofrendo. Você não se arrepende. Eu vou te pegar, colocar num corpo, para você ter uma outra oportunidade. E ele vai nascer, normalmente, numa situação difícil, porque seja onde você colocar aquele espírito, ele vai ter uma atitude que reflete o que ele tinha na espiritualidade e vai repetir muitas vezes aqui os erros, mas ele tem uma nova oportunidade. Às vezes é colocado numa família difícil, muitas vezes é colocado no meio de uma família amorosa, toda equilibrada, aí vem aquele espírito que a gente chama, na gíria, a ovelha negra da família, é isso. É aquele que, todo desequilibrado, num meio onde ele é levado a ter uma oportunidade. Existe uma das obras psicografadas pelo Chico, da série A Vida no Mundo Espiritual, do espírito André Luiz, que é Os Mensageiros. É o livro logo após o Nosso Lar, que, aliás, vai ser lançado em 2023, agora, daqui a um tempo, o novo filme, Nosso Lar 2, que é baseado nos Mensageiros. E tem um trechinho que André Luiz fala assim, na verdade, é o mentor falando para André Luiz. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. Essa coisa das esferas espirituais. Dentro da Terra, que é um mundo grosseiro, há outros mundos sutis. É isso que ele está falando. Explicando para André Luiz a figurinha que eu sempre mostro para vocês, das esferas espirituais da Terra. Então, repetindo. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais, para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas, que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo.
Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Entenderam o linguajar do mentor do André Luiz? Ele está falando que existem esses mundos, que a eletricidade, o magnetismo são duas forças poderosas, duas correntes, que começam a mostrar alguma coisa aos encarnados sobre outras realidades. Com o desenvolvimento da ciência, já estão percebendo que existe outra matéria, que eu falei várias vezes para vocês, a matéria escura, a energia escura, que essa energia escura, essa matéria escura também tem vários níveis de condensação, não é uma coisa única, isso é muito importante. Essa energia vai se condensando e que as galáxias se formam num desses estados de condensação dessa matéria escura. Isso é papo da ciência atual, que começa a descortinar coisas que nós não conseguimos ver e não conseguimos medir, e afirmou o Chico Xavier, que é a ciência que vai descobrir o mundo espiritual, né? Aqueles que têm a mediunidade, os que estudam a mediunidade, eles têm essa percepção, mas a ciência precisa de mais elementos, e o Chico falou, a ciência vai chegar a um ponto que vai descobrir o mundo espiritual, que é energia, é matéria em outra dimensão, em outra vibração, e à medida que a percepção dos instrumentos aumente, vai chegar uma hora que vão captar essas energias do mundo espiritual, né? Como imagina no futuro você botar um óculos e ver o espírito na sua frente, né? Bom, da primeira vez vamos sair correndo, depois já vão se interessar. Quem é você? Quem sabe vai haver um diálogo aí. Então, nós temos nesse umbral vários níveis também de umbral. Tem um umbral mais grosseiro e tem um umbral, vamos dizer assim, um nível dessas esferas, dessa dimensão, onde a espiritualidade constrói algumas edificações que são as chamadas casas transitórias. Imagine um Forte Apache. Lembra aquela história do faroeste? O pessoal ia das cidades, construía lá um núcleo, que era o forte, cercava aquele núcleo que era atacado pelos índios, né? Bom, pelo menos é assim que Hollywood simbolizava. Tem muitas outras coisas por trás disso, né? Mas apenas por uma comparação, você tem uma fortificação onde você vive ali se protegendo daqueles que atacam. Pois bem, nesses umbrais, o que a espiritualidade faz? No umbral mais leve, ela fica observando os espíritos, e existem meios para isso, que já apresentam um arrependimento, e elas resgatam esse espírito. E ao invés de levar diretamente para uma colônia espiritual, muitas vezes esses espíritos passam por uma casa transitória, por esse Forte Apache. Ali ele se restabelece, é ajudado, é passado energias para ele, é conversado com o espírito. Quando ele está um pouquinho melhor, ele é levado para a colônia espiritual. Outras vezes, eles são levados direto para a colônia, mas eles não têm um despertar na colônia. Eles estão ainda confusos e vão para um hospital na colônia. No nosso lar são as câmaras de retificação. Então, como é que a gente chega numa colônia? Nosso lar, por exemplo, que é a mais conhecida dos espíritas. Você pode chegar bem, desperto, lúcido, feliz, por se ver numa colônia, né? Aquilo que eu estudei lá embaixo, tudo agora eu estou constatando na prática. O espírito se emociona, fica feliz, revê entes queridos. Muitas vezes, quando ele desperta, ele dá de cara com uma mãe, com um filho, com um irmão, com alguém que ele amou muito, e é muito emocionante. E o espírito entra num estado de felicidade. Pode ser assim, como você pode ter sido resgatado do umbral. E você chega lá numa maca, todo doente, né, todo mal, leva um tempo, às vezes, para despertar. Então, cada um chega de uma maneira. O fato de você estar indo numa colônia como o nosso lar, não quer dizer que você vai chegar bem o tempo todo. Depende de quem chega lá, de como cada um chega. Cada um chega numa condição.
O André Luiz, por exemplo, chegou numa maca, todo quebrado lá, todo doente, passando mal, né? Mas rapidamente ele se recupera. O que aconteceu com o André Luiz para ser resgatado? Ele, depois de tempo, se lembrou de Deus, ele faz uma prece, né? E aí ele muda a vibração dele. A espiritualidade identifica, vem comigo. Ele é levado para as câmaras de retificação, para o hospital espiritual, tá? Nesse umbral, você tem espíritos muito revoltados ali junto, né? Junto com aqueles que se arrependem, vocês têm espíritos revoltados. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa obra aqui, Obreiros da Vida Eterna. Vou ler um trechinho. Mas antes, vamos assistir um dos vídeos, que eu preparei 4 vídeos para mostrar a vocês. E eu tenho que aproveitar bem o tempo. É o sofrimento de André Luiz no umbral. Vamos mostrar em etapas como que aconteceu com André Luiz. Então ele está sofrendo no umbral, passou 8 anos, na nossa escala de tempo, naquela situação de dor. Assista um vídeo, André Luiz, numa fase de sofrimento no umbral. Como é triste isso, viu? É a realidade de muitos, da maioria dos seres da Terra. Assistam e a gente volta já já. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Me perdoa, por favor. Perdoa. Eu te perdoo, amor. Perdoa, amor. Por favor. Eu também te peço perdão. Socorro. Tira você. Meu Deus, tira ela de Eu tô arrependido. Tira ela daqui. Deixa eu tirar. Então esse é o vídeo, primeiro vídeo do André Luiz numa condição de sofrimento. Ele está naquela esfera, que nós chamamos de umbral, ele está sofrendo e de repente ele se lembra de algo, né? E ele depois vai ser resgatado. Essa esfera, vejam a figura 1 que eu vou mostrar para vocês aí. Eu coloquei 2 figuras, essa é colorida. Estão vendo aí a Terra em azul, a dimensão física? Tem uma pessoa ali, somos nós pisando o planeta. E você vê várias faixas vibratórias, vamos entender assim, essas outras coloridas, acima da esfera física. O nosso lar está na 3ª faixa ali. Então, o nosso lar, na verdade, está numa faixa de transição entre o umbral e faixas mais elevadas. As dimensões superiores, acima do nosso lar, 4, 5, 6, 7, para quem está no nosso lar, é como se elas não existissem, tá? Então, quando nós desencarnamos, para onde nós vamos? Depende da vibração do corpo espiritual. Depende do que nós fizemos. Depende do nosso nível de amor e de conhecimentos. Depende da nossa condição moral. Então, voltando aqui para mim. Então, você tem essas esferas, você está aqui no plano físico. O corpo espiritual descolou do corpo físico, você vai para uma dessas dimensões. Para qual? Depende de você. Da tua condição de vibração, de amor, porque existe aquela lei que eu vou repetir. Quanto mais você ama, quanto mais você desenvolve as virtudes, quanto mais equilibrado você é, mais leve, mais vibrante é o seu corpo espiritual. Na hora de descolar do corpo físico, ele procura a dimensão compatível com a sua vibração do seu corpo espiritual. Então, no modo análogo, se o amor faz o corpo espiritual ficar mais leve e vibrante, o mal, todo mal que você faz ao outro, a você mesmo, torna o corpo espiritual mais denso. E ao desencarnar, você pode ficar nessa dimensão densa dos espíritos que estão mal, que vão plasmar em torno de si aquele ambiente que reflete o seu interior. O inferno interior reflete o exterior. Entenderam
a necessidade da gente curar nossas dores enquanto nós estamos aqui, não desencarnar em depressão, em síndrome de pânico, com muitos débitos. Nós temos que fazer algo por nós. Então, se você está numa condição de dor, de sofrimento, mexa-se. Mais do que nunca, procure uma casa espírita para você se curar. Não vem uma varinha mágica de fora fazer plim, mas você vai ter os elementos para você se modificar. E você se esforçando, a espiritualidade vai para você. Investe, como fez com André Luiz. Não precisa estar desencarnado. Os espíritos superiores irem ajudar. Encarnado, eles podem ajudar. Vocês conversam com o seu anjo da guarda, com o seu espírito protetor. Vocês fazem prece. Você reserva um momento para elevar o pensamento. Isso é fundamental. A prece é como se fosse uma ligação telefônica, só que ela é mental. E você está se ligando a seres superiores que atuam sempre pelo pensamento. Então, um pedido de ajuda é humildade, uma conversa, né? Um pedido de socorro. Mas, além disso, você tem que buscar ajuda, ter humildade de procurar uma igreja, uma casa espírita, e numa doença física, procurar um médico, e nada impede de buscar um tratamento espiritual também, que foi tema de um programa passado. Essas construções que estão no umbral são atacadas. Então, vou ler um trechinho do Obreiros da Vida Eterna para vocês sentirem como é o drama e como os espíritos que estão lá trabalham em amor. E aqui vai ser descrito o que acontece com essas casas transitórias, aqueles fortes apaches que ficam naqueles umbrais para resgatar os espíritos. O mentor vai dizer assim: a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agora vem o importante: agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Isso é umbral, ele está descrevendo o umbral. A reunião de espíritos que se agrupam em sombrias e devastadoras legiões. Espíritos doentes no amor, no sentimento. E ele vai continuar. Chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Ninguém escapa da lei de Deus, do progresso. Vai chegar o dia que esses espíritos vão ser resgatados, vai chegar o dia que eles vão se voltar por uma inteligência suprema, vão ver a vida diferente e vão ser espíritos mais evoluídos. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. O mal é transitório. Nada existe para frente, é eterno, para sempre. O inferno interior um dia vai acabar, mas o espírito vai ter que trabalhar isso. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Então ele vai continuar aqui falando dos ataques dos espíritos muito violentos a essas casas transitórias. Eles identificam rugidos, parecendo feras, uivos de cães, silvos de serpentes, né? Eles atacam com petardos magnéticos. É um verdadeiro ataque e as casas se protegem. Mas existe isso, existe, nessa região densa chamada umbral.
Então, o amor de Deus se reflete nesses espíritos missionários que vão para o umbral para trabalhar no resgate desses espíritos. Isso é muito bonito, gente. Então, serve de alívio também, de consolo, para quem perdeu um ente querido muito mal, que você sabe que estava mal, sabendo que existem espíritos trabalhando por ele. E se um de nós, porventura, desencarnar mal, vão ter espíritos trabalhando por nós. Isso é o amor de Deus. Então vejam um outro vídeo, agora é André Luiz, resgatado após fazer uma prece. Ele muda a condição vibratória dele e esses espíritos identificam e vão levá-lo, nesse caso, para as câmaras retificadoras do nosso lar. Assistam o vídeo e a gente volta já já. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Me salvem desse Eu fiz lugar, a pelo única amor de coisa Deus, que me com restava. Piedade. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. De Deus. Me ajude. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Tobias. Tobias. A sua hora chegou, André. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Ele não merece! Eu não vou me arrepender! Vamos para o Ministério da Regeneração. Senhor, não seria melhor as câmaras? Não, ele vai ser um bom menino. Seja bem-vindo ao nosso lar. Guarde suas forças, André. Então, o que vocês perceberam do vídeo?
André Luiz chega no bagaço, né, como a gente diz. Chega totalmente esgotado, um farrapo humano. E foi ele que se colocou nessa condição. O que aconteceu com o André Luiz? Ele foi um médico, ele fez coisas boas, mas ele não cuidou dele. Ele se encharcou de bebida, uma vida sexual desregrada, pegou sífilis. Ele fez mal a uma empregada, muito mal, que é relatada no livro, não aparece no filme. Ou seja, ele fez alguma coisa no bem, ele ajudou muito a medicina, mas ele, como pessoa, era uma pessoa intragável, difícil, que fez mal a ele. Batata, desencarnou numa condição ruim. O mal que ele fez a ele próprio foi muito grande, foi considerado um suicídio indireto. Esse é o efeito da bebida em excesso, das drogas, de certa condição mental. O espírito chega lá doente. Isso se reflete no corpo físico. E a vibração dele não é suficiente para ele ir para uma colônia. Ele não está ainda numa condição mental para conviver com outros espíritos. Então ele vai conviver com quem? Com aqueles que estão mal. Vai sofrer até a hora que ele desperta. E ele vai purgando as energias densas dele nessa dor. Então isso é umbral, é um local de purga de energias, tá bem? Então, como que a gente vai chegar numa colônia? Depende. Podemos chegar mal também, né? André Luiz, como é que ele chegou no nosso lar? Ele primeiro estagiou no umbral. E nós queremos estagiar ou queremos chegar direto numa colônia e não passar por essas coisas todas? Depende de quem? De nós. Só depende de nós. Nós não podemos colocar a culpa em Deus, ou seja lá no que for. Gente, depende de nós. Nós somos donos da nossa vida. Nós conhecemos as leis. Ninguém pode chegar do lado de lá e dizer, eu não sabia. Sabia sim. Se não estudou a doutrina espírita, a consciência diz o que é certo e errado. Porque onde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Já disse lá uma resposta de um dos espíritos no livro dos espíritos. Mas André Luiz vai despertar na colônia. E aí ele precisou sofrer para purgar aquelas energias densas, reciclar a mente, e ele vai dali perceber uma nova vida. Então assistam esse terceiro vídeo, que é o despertar do André Luiz na colônia espiritual, e a gente volta já já. Parabéns. Que linda. A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia, até quando teremos atravessado todos os caminhos da evolução espiritual. Só então encontraremos as águas do oceano divino. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século, um dia. E a morte é o sopro renovador. Você sabia desse texto? Eu não podia imaginar que o despertar pudesse ser tão intenso. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Agora, a voz divina que fala no santuário da minha alma é só perdão e amor. Zélia, me perdoe. Vá com Deus, doutor André. Obrigado, Smiley.
Ernesto? Meu Deus. Ernesto, acorda! Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Estou doente, não surdo, Zélia. Ai, minha Nossa Senhora, que susto! Você está melhor. Sim, estou bem melhor, muito melhor. Sabe, eu sonhei com um homem, com um jeito muito amigo, que pedia para eu beber água. E acho que eu bebi a jarra inteira mesmo de noite. Vieni qua, vieni qua. Ah, tesoro mio, tesoro mio. Eu não vou deixar você sozinha tão cedo, viu? Toda vez que um cidadão de nosso lar retorna de uma missão muito bem realizada, ele deve ser recebido por todos, com muito amor e carinho. Bem-vindo de volta à nossa cidade, André. Obrigado por tudo, ministro. Deve abrir uma vaga no grupo dos samaritanos. E será que eu poderia? Se assim desejar. Só que não podemos esquecer o trabalho nas câmaras, não é? O trabalho. Sempre o trabalho, André. Verdade, Tobias. E os livros? Mano, eu não sei se eu deveria. Nosso amigo lá na Terra gostaria muito de conhecê-lo. De quem se trata? Chame-o de Chico, apenas Chico. Que Deus o abençoe. Bom, retornando então, o que vocês perceberam no vídeo? É uma parte do filme que retrata o livro, em que André Luiz vem à Terra e ele encontra sua esposa casada de novo. E ele fica revoltado. No que ele se revolta, ele se vê no umbral. Só que ele aprendeu a lição. Ele controla a mente, ele volta para a esfera onde ele estava. E ele, compreendendo a dinâmica da vida, desenvolvendo um pouco os sentimentos, quando ele retorna à casa, onde está sua esposa, os filhos e o marido dela novo, ele vai fluidificar a água para beneficiar esse atual marido dela que antes o desequilibrou. É um gesto de amor difícil para ele, difícil, mas ele vai lá e fluidifica a água. Quando ele faz isso, olha a lei de causa e efeito atuando ao contrário. Ele muda mais a vibração dele. Isso mostra que ele fez algum progresso, que aquele tempo no nosso lar o ajudou a se modificar. E quando ele volta ao nosso lar, ele é recebido, então, como um cidadão de nosso lar. É como se dissessem, agora você está preparado para ser um cidadão do nosso lar. Agora você pode começar a trabalhar efetivamente. Até agora você estava se recuperando, estava fazendo a sua reforma íntima, aqui no lado espiritual.
Você poderia ter, aí sou eu falando, né? Poderia ter acelerado esse processo na Terra. Você podia ter aproveitado mais a sua encarnação como médico e desenvolvido mais o coração. Você não atendia certas pessoas porque eram pobres, você atendeu por causa da sua secretária. E uma dessas pessoas que ele atendeu é a Dona Laura. E Dona Laura, então, aliás, Dona Amélia, então, vai se encontrar com ele de novo no nosso lar. Foi ela que tinha feito uma prece para ele e sensibilizou. Só que o marido de Dona Amélia estava no umbral. E Dona Amélia, toda vez que vinha um grupo resgatado, ela ia olhar se o marido dela estava ali. E chega uma hora que bate um desânimo nela e ela vai conversar com o André Luiz. O André Luiz me ajuda a recuperar o meu marido. Para mostrar o quê? Que muitas vezes do lado de lá, quem está lá se preocupa conosco. Então, que tristeza quando nós, entre aspas, pisamos na bola e vamos para o umbral e tem um ser que nos ama. E a dor que a gente causa a esse ser por nós não chegarmos até ele. Porque tem essa. Meu fulano que eu amo desencarnou, vou encontrar? Depende de você. Se ele estiver bem, você precisa estar bem. Se ele estiver no umbral, você estiver bem, você vai poder descer para ajudar. Se ele estiver no umbral, você for para o umbral, vocês não vão se encontrar. Não adianta querer, vou tirar minha vida para encontrar um ente querido. Não vai. Ao ato de tirar a tua vida, você já está no umbral. Agora, se teu ente querido está aqui em cima, você vai tirar a tua vida para encontrar? Não vai. Você está no primeiro andar, ele está no terceiro. Não se encontram. E você vai causar sofrimento a esse ser. Então, esse marido da Dona Amélia é complicado. Ele está sofrendo umbral. Então, veja que interessante. Ela vai procurar entre os resgatados do umbral, se o marido dela está lá, e vai procurar o André Luiz. Assistam esse quarto vídeo e voltamos já já. Doutor André, meu marido morreu. Ele não está aqui. Ele não chegou aqui ainda. Ajude a resgatá-lo, doutor André, ajude. O senhor é um homem tão bom. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Dona Amélia. Então, pessoal, assistiram o vídeo? Que situação da Dona Amélia, né? Doida para rever o seu marido. Quanto tempo isso vai levar? Né? Depende do arrependimento dele. Certamente, ela estando mais equilibrada em nosso lar, porque cada um está num nível diferente, ela vai poder acessar o seu marido no umbral. Talvez ela não seja levada para ver o marido no umbral, porque talvez ela não esteja preparada para ver o sofrimento dele, entendeu? Então, tudo é feito em benefício do espírito. Então, um espírito que está preparado para mergulhar e resgatar um ente querido é uma situação, porque ele está preparado para suportar aquela dor, às vezes de um filho. Outro não está preparado, então a espiritualidade não permite que ele vá. O André Luiz precisou de tempo, anos, para ter permissão para vir à Terra ver sua família. Quando ele vem, ele, a princípio tem uma reação ruim, mas depois ele se equilibra. A espiritualidade sabe o que faz. Ele vai fluidificar a água. Então, ali ele mostrou que já está preparado. Então, voltando para nosso lar, ele já está preparado para vir ajudar a família. Se não estiver preparado, se vier, vem como obsessor. Não pode. Entenderam? Essas nuances da vida espiritual. E só para encerrar, veja uma figura, figura 2. Lembra das casas transitórias que eu comentei? Veja aí as casas transitórias nessa dimensão aí que aparece na figura 2. Tá? Então você tem lá o núcleo da Terra, o nosso lar lá na terceira faixa vibratória,
e as casas transitórias nesse umbral mais ameno, tá bom? Essas casas são atacadas, por os espíritos estão fora dela, e ali são feitos resgates. Estão voltando aqui para mim. Então, essa é a realidade da vida. Então, nessa dimensão mais densa, a espiritualidade trabalha o tempo todo. Então, o amor de Deus se manifesta nesses seus filhos, nesses espíritos que trabalham para ajudar. Quando a gente trabalha numa casa espírita, vamos dizer que nós somos treinados para continuar esse trabalho do lado de lá. Agora, todos vão chegar no lado de lá bem, mesmo estando numa casa espírita, depende de cada um. É o que cada um tem no coração. Porque eu posso trabalhar também e não traduzir dentro de mim aquilo que eu estou fazendo. É preciso desenvolver o sentimento de amor. Ninguém engana as leis de Deus, ninguém se engana, né? Então vamos lembrar de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Estou indo para vos preparar um lugar. É como se Jesus dissesse, eu vou estar controlando tudo que acontece nas esferas espirituais. Há muitas moradas e vocês vão para um lugar determinado, dependendo de vocês. Mas eu vou estar preparando esse lugar para vocês e vou estar de olho em vocês, para puxar vocês para a luz, para o amor. E esse é o trabalho dessa equipe espiritual ligada às esferas superiores que são ligadas a Jesus. Arrastar os espíritos das trevas para a luz, tirar as suas trevas interiores. E para finalizar, é o que o MAP tenta fazer. Fazer com que cada um se desfaça das suas trevas interiores e faça brilhar a sua luz, através do trabalho no bem, do movimento de amor ao próximo. Então fica o convite para todos nós, vale para mim também, para nós nos movimentarmos no sentido do amor e fazermos brilhar a nossa luz e desencarnarmos numa condição melhor. Mas não esperando ser feliz lá, sendo aqui, apesar das dores. Esse é o segredo. Eu posso estar passando por dores, mas eu sou feliz no sentido de que eu entendo a vida, confio em Deus e sei que depende de mim a minha autocura. E por isso eu sou feliz. Eu sou o dono da minha vida. E se eu estou me esforçando para melhorar, eu estou no caminho certo. Eu tento controlar minhas más tendências. E certamente esse progresso será visto por outros e será visto por Deus. Então, que Deus ilumine a caminhada de cada um, que Jesus dê muita força a todos e que Deus queira que a morada de todos que estão nos assistindo seja uma morada mais feliz. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já tinha dito para vocês, palavras de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.